Esta noite, bastante capacidade, bastante condição para poder trazer a mensagem do Senhor. Eu quero convocar você a abrir sua Bíblia no livro de Neemias, capítulo 8. Enquanto você procura o livro de Neemias, vou passar para você um breve relato do capítulo 8 do livro de Neemias. Ocorre que, depois da construção dos muros de Jerusalém, o povo convocou Neemias, os sacerdotes, para que eles pudessem ouvir os ensinamentos do Senhor. Então os sacerdotes reuniram numa praça com eles, como se fosse um homem só, e começaram a ler e ensinar o que estava escrito no Pentateuco. Abriram o rolo da palavra do Senhor e assim explicando para eles, traduzindo, diz aqui, e explicando, e o povo foi percebendo o recado do Senhor e como eles estavam. Quando eles ouviram a verdade do Senhor, eles começaram a chorar e ficar tristes. Ficaram tristes porque rebateram no que ouviam e como eles estavam. Só que Esdras e Neemias, os sacerdotes, disse ao povo, no versículo 10, depois de ouvir a palavra da lei, disse-lhes: ide comer gorduras e bebei as doçuras, e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é dia consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Amém? Vou ler novamente o final do versículo 10. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Amém? Que o Senhor possa nos ajudar. Ora, nós vemos uma situação interessante aqui. O povo percebe a situação, fica triste, e os homens, Neemias e Esdras e os sacerdotes, falam: não fiquem tristes. Não fiquem tristes, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Ora, irmãos, hoje nós vamos tratar do estado de humor e de alegria no Senhor. Duas coisas. São dois fatos diferentes, distintos, embora pode ser que se confundam muito. Estado de humor e alegria no Senhor. O primeiro, o estado de humor, no grego, é a palavra tamos, com TH, humus. Humus vem da expressão humor, paixão, furor e ira. A interpretação é tipo como respirando com dificuldade. O humor é a disposição humana de ânimo ou desânimo. A intensidade depende muito do estado de ânimo de cada indivíduo, da disposição psíquica e o temperamento. Alguém levanta e diz: hoje eu estou de mau humor. E no outro dia ele pode levantar e dizer: hoje eu estou de bom humor. Um dicionário português, ele interpreta isso como a absurdidade do mundo. Porque, na essência, é absurdo. Um dia você está bem
outro dia você não está bem e não se explica o porquê. Alguns têm mais intensidade nisso, outras têm menos intensidade nisso, mas tem muitos estudos a esse respeito. Olha, como o crente é, como o cristão é, que alegria ele tem. A alegria, segundo o Senhor, é uma fonte do Senhor, do Espírito do Senhor que habita nos filhos de Deus. Nunca é regulada pelo estado de espírito humano, o humor que acabamos de falar. A alegria está no pacote da superabundante graça do Senhor. Amém? Na graça do Senhor, somos gratos para contentar com as dádivas de Deus pela vida, pela fé e a salvação. É dom de Deus, não é do homem. Ingredientes que nos abastecem de alegria e graça. Mergulhar na graça de Deus é a experiência mais fascinante da vastidão dos domínios da salvação. A dádiva de Deus sobre o domínio da fé para alcançar a salvação, através do nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigatoriamente, deve nos levar, deve nos conduzir ao regozijo. Filipenses 4:4, lemos ontem: regozijai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, regozijai-vos. Isso não quer dizer que você não fica triste. Isso não quer dizer que você tem dias que você não está apto para confraternização, por exemplo. Mas o que vamos dizer para você hoje é do regozijo do Senhor. Ele não só deve aflorar, mas ele deve dominar. Ele deve ter domínio. Porque Deus considera em nós a alegria muito importante para a nossa saúde espiritual. O apego da sua consagração entre nós. O contentamento no Senhor. Nós precisamos, irmãos, definir que a alegria no Senhor, o regozijo dos salvos, o contentamento dos salvos, não tem nada de fonte deste mundo, e preste atenção nisso. Não se compara com a felicidade dos homens, o estado de humor do mundo, que é influenciado pelo tempo, pela saúde física, pelos acontecimentos e coisas externas. Compreende? A fonte de alegria é outra, os motivos são outros, os envolvidos são outros, são coisas poderosas, eternas na nova criatura. É de dentro para fora, o meio não deve perturbar. O humor não deve regular, e trago uma palavra nova aqui para você, a sensação dos salvos. Sensação é periférica, é de fora para dentro, ela é estranha ao espírito, produzida por fatos e objetos externos, é sensível ao homem, no homem, mas não no Espírito de Deus. Induz o cérebro e a alma aos acontecimentos e dependência de eventos. A felicidade do mundo é influenciada pelo estado de espírito humano, individual ou coletivo. Geralmente, há um circo armado para promover sensações. Geralmente, há um envolvimento para promover sensações no homem. Não podemos nos deixar levar pelo humor. Espírito do Senhor não deve ser entristecido. O Espírito do Senhor não deve ser entristecido.
Paulo, o apóstolo, insiste com os irmãos aos Efésios para não dar brecha aos sentimentos e atitudes carnais da velha natureza e das velhas coisas que antes tinham muito poder influenciador. As coisas do velho homem sempre querem voltar em cena através das sensações humanas. Que Paulo diz em Efésios 4:30, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, o qual está selado para o dia da redenção. Nós podemos estar de bom humor e entristecendo o Senhor, concorda? Nós podemos estar muito confraternizados com o mundo e entristecendo o Espírito Santo do Senhor. É essa a diferença. Quando nós estamos no Senhor, nós alegramos o Espírito do Senhor. Deve ter uma distinção perceptível a todos os salvos no Senhor. Amém, irmãos? Entristecer o Espírito Santo de Deus é a felicidade do diabo. Porque a palavra de Deus diz em Efésios 4:27, não deis lugar ao diabo. Sempre quando damos lugar ao diabo, nós damos alegria às nossas naturezas carnais e emocionais e da alma. Mas quando nós alegramos o Senhor, não entristecemos o Espírito Santo do Senhor, nós estamos na alegria e no regozijo do Senhor. Eu espero que os irmãos estejam começando a distinguir as coisas. Uma porque todo salvo, todo crente, todo aquele que é já um irmão que tem a sua caminhada, ele já deve ter essa percepção, a certeza do que alegra o Senhor. Porque a alegria dos crentes salvos é no Senhor. Sempre assim, irmãos. Experimentar a graça, viver na graça, protegidos pela graça de Deus. Paulo diz em 1 Timóteo 1,14, e a graça de nosso Senhor superabundou com a fé e amor que há em Cristo Jesus. Amém? Nós precisamos de gestos e gostos de alegria no Senhor. Saber que sempre é possível. Os irmãos nós precisamos gostar de viver nas ordenanças do Senhor. Amém? É poder suportar, então vamos lá, é poder suportar dores que antes nós não suportávamos. É poder suportar emoções que antes nós não suportávamos. É poder suportar perdas que antes nós desesperávamos. É poder suportar aflições, tendo um bom gozo do Senhor. Amém? Tendo bom ânimo, tendo contentamento e gratidão. Antes o que não era suportado, hoje na graça do Senhor, nós podemos nos emocionar, podemos ficar tristes, mas não derrotados no humor do mundo. Amém? Veja o que Salmo 104 nos explica melhor sobre isso. Entrai pelas portas dele, isto é, do Senhor, com gratidão, e os seus átrios com louvor. Louvai-o e bendizei o seu nome. Amém? Pedro ainda diz na sua primeira carta, capítulo 4, versículo 13, mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Esse versículo ele dá para nós informação deste contentamento. Alegrai-vos pelo fato de ser participantes das aflições de Cristo. Antes nós não nos alegrávamos por nada em relação ao nosso Senhor Jesus Cristo. Nem também ter alegria para que na revelação da glória do Senhor nós vamos ter um conforto que hoje nós não temos. Amém, irmãos? Sempre precisamos lembrar que nada éramos. Éramos, na verdade, insuportáveis, por não suportar e pelo desequilíbrio. Nada somos
para poder nos alegrar sem a graça de Deus. Caso contrário, a alegria desse mundo traz ao homem arrogância, traz ao homem a soberba. Estas coisas, irmãos, arrogância, soberba, exigem felicidade. E ela é temporal, pontual e ocasional. Não é perene, como na graça, no regozijo do Senhor. A alegria no Senhor é uma linha reta, que ela pode, às vezes, subir ou descer, mas sempre nós temos um parâmetro, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Antes nós não tínhamos, éramos por natureza descontrolados nos atos e no humor, compreende? Mas o homem sem Cristo, sem a presença de Deus, ele busca. Desde os antigos filósofos gregos, eles sempre buscaram um encontro com a felicidade, da paz de espírito ao homem. E muitos dos nossos dias ainda existem. Por exemplo, irmãos, esses programas de televisão que ora fazem sucesso, ora deixa de fazer sucesso. Vocês lembram daquele programa Os Trapalhões? Era tão sem graça, mas as pessoas riam tanto. Depois, na segunda-feira, ficava lembrando das brincadeiras que aqueles três faziam. Mas, ao mesmo tempo que ele vinha na igreja de domingo, ele não lembrava, talvez, da pregação que teve no domingo. Então, o mundo ainda trazia um sorriso falso, mas não na presença do Senhor, da alegria do alimento e na vida do Senhor. Outras coisas que o homem luta de uma forma mais intelectual, chamado a manipulação pelo psicodrama, a psicoterapia em grupo, que lida com cargas emocionais. O terapeuta, por exemplo, procura descobrir sintomas do relacionamento de cada um dos participantes em grupo. É um processo para curar tristeza e coisas mal resolvidas através de exercícios. Essas são metodologias dos homens. Outro é a psicologia positiva, que trabalha com emoções afirmativas nas suas sessões, de levar sonhos de que para você tudo é possível, basta você querer. Você já deve ter ouvido isso, até em programas de televisão, em propagandas. E sempre é uma busca sem fim e nunca alcança. E outros métodos que tem. E também, irmãos, muitos livros hoje, nas livrarias, livros de autoajuda, que batem vendas de recordes. Esses escritores gurus, considerados detentores de promessas de felicidade e de bem-estar, são homem base das filosofias antigas. E também nós temos, para fechar esses métodos do homem, o que algumas igrejas estão copiando. Algumas igrejas, talvez você já foi convidado, quando você está triste, alguém chega para você e diz assim: olha, lá na minha igreja tem uma irmã poderosa, que ela tem um espírito da revelação, e ela vai revelar o que é bom para você, para resolver o seu problema, que seja hereditário, que seja alguma maldição hereditária. E as igrejas tentam condicionar as pessoas a uma suposta alegria, até através dos seus cânticos envolventes e emocionais. Sinto a tua presença, sabor de mel e outras coisas por aí que a gente sempre ouve, cá e lá. Mas isso não é do Senhor. São coisas emotivas que induz o homem que ele tem uma presença superior, que vai lhe dar o conforto, mas ele não tem vida no Senhor. Irmãos, mais uma coisa para falar para você. Essas coisas que nós falamos do homem, é coisa de sentidos do homem, que envolvem até os 5 sentidos do homem, de paladar, de visão, de tato, de audição, de olfato, para fazer o homem se sentir bem, para levar
aonde não vai chegar a lugar nenhum sem a presença do Senhor. Mas, como diz a palavra do Senhor, os homens enganadores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. É nisso que você não deve entrar, não deve permitir que aqueles que estão com você, e a sua orientação é muito válida para isso, que não entre nessas circunstâncias do mundo, que engana o homem. Porque todo homem, todos nós, sem a presença do Senhor, precisamos de uma válvula de escape, um processo de fuga que é contínuo. As pessoas procuram isso e gastam muito para isso. Existe muito dinheiro envolvido, trocas de moedas para comprar algumas horas de risos, por exemplo, de conforto emocional. É muito sério isso, irmãos. Nos teatros, nos auditórios, nos divãs da psicoterapia, nos maliciosos programas de televisão e nas falsas igrejas que vendem felicidade. Para girar essa dependência, o homem ainda leva terror ao próprio homem. E um problema traz o outro e necessita que o homem sempre seja abastecido desses programas, desses confortos. Não sei se você sabe, mas a cada 40 segundos, uma pessoa se suicida no mundo. Ele dá fim à sua vida. E esse número tem aumentado cada dia mais, porque o homem está exausto e ele não quer viver mais. As pessoas andam tristes, as pessoas estão inconformadas, as pessoas querem resolver problemas que nunca vão resolver, mas não buscam o Senhor. Não dizem para eles a respeito do pecado. Irmãos, pecado não é doença. Pecado cura-se com a presença do Senhor. Amém? Provérbios 15, 13 diz: o coração alegre aformoseia o rosto, mas pela dor do coração o espírito se abate. Então disso nós estamos falando para você. Você sabe, meus irmãos, que em muitas casas já não existe mais alegria há muito tempo. Isso tem ocorrido, inclusive, em muitos lares cristãos. As pessoas não têm mais um estado de alegria. Pessoas que nem se falam dentro da própria casa, que não se olham dentro da sua própria casa, até, inclusive, igrejas que não têm mais sinais da alegria do Senhor. Não tem mais, são carregados, desanimados, reclamadores da sorte. Tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo, disse Jesus. O que é ter bom ânimo, irmãos? Ter bom ânimo é sim estado de humor, mas vindo do Senhor, não vindo do homem, não vindo de argumentos do homem, de argumentos fantasmagóricos do homem, para abastecer uma suposta alegria. Ainda mais, irmãos, eu quero ver com os irmãos que nós precisamos aprender a nos contentar. O homem hoje está perdendo tempo por não contentar com o que tem e nem com o que é. Tendo, porém, sustento e com o que nos cobrirmos, estejamos com isto contentes. Amém? 1 Timóteo 6 e 8. O que o apóstolo quis dizer aqui? Se você tem sustento e tem uma roupa, uma coberta, já é motivo para você estar contentado. Amém? O papel da alegria de Cristo na vida do crente, ela deve ser viva. Olha só,
A alegria é uma das características da vida regenerada. Todo crente regenerado, ele tem um estado diferente na alegria. Um homem, uma mulher crente, ele tem que ter sorriso. Ele tem que ter contentamento de vida. Ele tem que ser grato pela sua vida. A gratidão, irmãos, nos dá contentamento. Um homem ou a ingratidão perante Deus, quem não avaliou o modo elevado de justiça de Cristo e a esperança da vida eterna, a ponto de regozijar no meio da dor. A gratidão provoca isso. Então, quando nós temos com o que comer e com o que cobrir, estejamos com isso contente. Se a nossa caminhada não nos trazer contentamento, se a nossa vida cristã não nos levar à alegria, devemos questionar se a nossa própria vida é genuína. A alegria cristã é uma atitude natural do crente. Indiscutivelmente, a marca de um cidadão do reino é a alegria. A marca do crente é a alegria, é o contentamento de viver no Senhor. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Um outro ponto, irmãos, a alegria cristã é uma forma do crente responder à vida, de maneira que não se entregue à tristeza, permitindo que o mundo determine a sua maneira de viver. O mundo não pode determinar a nossa maneira de viver. Por exemplo, nós vamos ter eleição em 2018. De repente, o candidato que você vota perde. E você vai ficar muito triste, desanimado. Até que ponto ele vai mudar a sua alegria de viver no Senhor? Até que ponto as coisas de fora podem influenciar a temperatura do homem de fora, pode mudar a nossa temperatura de humor também. Então, nós devemos mostrar ao mundo que, independente de qualquer circunstâncias do mundo, nós podemos ter uma alegria serena no Senhor, para poder falar de Cristo. Amém, irmãos? Porque Provérbios 15, 13 diz que o coração alegre aformoseia o rosto. O coração alegre aformoseia o rosto. A alegria no rosto aformoseado torna o crente uma bela apresentação do Evangelho, um cartão de visita do Evangelho. Quanto mais alegre for o crente, mais ele poderá servir ao próximo. Com alegria no coração, o crente tem melhores condições de consolar o próximo que está triste. Amém? Quando você está no contentamento do Senhor, você supre as pessoas. E você supre, inclusive, na questão do humor. Este é o papel do consolador. Você tem mais sido consolado ou você tem consolado as pessoas? Nós devemos experimentar sempre a alegria e viver na alegria do Senhor. A primeira coisa que nós precisamos sempre saber é que para experimentar a alegria do Senhor, ela é possível. Não adianta você achar que não é possível. Por mais triste, mais desanimado, mais carrancudo que você esteja, nós devemos dobrar nossos joelhos e orar ao Senhor, como fez Davi. Davi, quando estava triste pelas condições dos seus próprios atos, ele foi no templo do Senhor e pediu ao Senhor que devolvesse a ele o quê? A alegria da salvação. A alegria da salvação. Por isso que eu estou batendo com os irmãos. Nossa alegria, ela é serena, mas é constante. Porque a alegria, ela é vinculada à salvação. Quando temos em nós a certeza e vivemos a salvação do Senhor,
Irmãos, a nossa alegria interfere no nosso humor. Não é o mundo que vai determinar a nós quando devemos chorar, quando devemos entristecer e quando devemos rir ou não. Nós devemos sempre ter forças vindo do Senhor. O poder da salvação sobrepõe as nossas fraquezas, as fraquezas dos nossos sentimentos. Amém, irmãos? Precisamos tomar algumas decisões. Por exemplo, orar mais. Se você, meu irmão, minha irmã, anda muito triste, muito desanimado, e esta pregação não bate nada com o que você está hoje, o remédio é o Senhor na súplica da oração. Amém? Dobre o seu joelho, ore ao Senhor, faça como Davi, implore ao Senhor a alegria da salvação. A alegria, irmãos, não nos pode condicionar a um estado latente de tristeza, de desânimo. Você já pensou, você é um salvo, triste, desanimado, você tem que ir num circo para poder sorrir? Você já pensou, você é um membro de igreja, tem que assistir um programa de humor na televisão para soltar um riso dos seus lábios? Qual é a origem, a originalidade da nossa salvação, se ela não nos dá alegria e nem contentamento? É para nós pensarmos sobre isso. Precisamos mais pensar, sim, nas coisas do Senhor. O crente jamais deve procurar essas fábricas de alegria. Ele pode encontrar as fábricas de alegria. Eu posso ouvir um programa de humor, e quando ele começa a ficar malicioso, eu desligo, porque torna-se uma roda dos escarnecedores. E nós não precisamos disso. Nós não precisamos, irmãos, de fabricar humor, por exemplo, como Paulo disse à igreja, quando ele disse à igreja de Éfeso que nem chocarrices deve existir entre nós. E ele diz, ainda nem se nomeia entre vós como convém aos santos. Efésios capítulo 5. O que Paulo orienta a igreja? Que a igreja não deveria ter torpezas, os membros da igreja não deviam ser torpes, isto é palavras baixas, palavras de baixo calão, nem parvoíces, são tolices, coisas tolas, que animam rodinhas, e nem chocarrices. Chocarrices é piadas de mau gosto. Irmãos, tem membros de igreja que só riem enquanto ouve uma piada, uma chocarrice, que não convém, mas antes com ações de graça. Irmãos, as ações de graças não lhe traz alegria? O que acontece? Ações de graça não te dão conforto espiritual, conforto de humor, paz de espírito. Se temos a salvação, paz de espírito, conforto do Senhor, por que então vamos ficar mal-humorados, carrancudos? Alguma coisa está errada. Se o nosso divertimento só vem com essas coisas que, na verdade, tem no ambiente das rodas dos escarnecedores, irmãos, então o Espírito do Senhor está triste, e você anda alegre. A alegria pelas coisas do mundo do homem, pela alegria das coisas do homem, você pode até chorar, mas a alegria deve vir pela manhã. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem para amanhã, como nós vemos no Salmo 35. Amém, irmãos? Este controle de temperamento, ele nunca deve ser externo, ele deve vir do Senhor. E o nosso temperamento nunca pode dominar a alegria no Senhor. O povo ficou triste quando ouviu a palavra do Senhor e viu os seus pecados. Mas os sacerdotes disseram, fiquem alegres porque hoje é o dia do Senhor. Fiquem alegres porque a vossa força é a alegria do Senhor. Amém?
olha, ainda mais. Amém, irmãos? Nós precisamos, na verdade, cada dia mais, e isto é possível, na possibilidade do Senhor, nós sempre precisamos de fazer esse autoexame. De onde vem a minha alegria? Se ela vem de uma fábrica mundana de alegria, ou se ela vem da paz do Senhor, do regozijo do Senhor, das fontes cristalinas do Senhor, do poder do Espírito do Senhor. O que rege a minha vida deve reger o meu humor. Então nós devemos sempre fazer esse autoexame. O pecado, mais do que as lutas da vida, é o que com maior frequência abate a alegria do crente. Irmão, se tem um item que deve te deixar triste, é o pecado. Você concorda? O pecado que nos deve tirar a alegria quando nós pecamos. Não o próximo, não o irmão, não a irmã, não as circunstâncias lá fora, o clima lá de fora, o temperamento lá de fora, mas o nosso pecado. O pecado deve nos trazer tristeza, porque quando o Senhor nos perdoa e nós de joelhos pedimos perdão, a alegria vem sim pela manhã. O Senhor restabelece a nós a alegria da salvação. Salmo 51, 9 e 11 diz: esconde a tua face dos meus pecados. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Amém? Esta oração do salmista aqui é uma preparação para a volta à alegria. Ele não estava encontrando contentamento de viver no Senhor, então ele apelou para o Senhor. Esse apelo, irmãos, essa autoconsideração, esse autoexame na presença do Espírito do Senhor, faz de nós pedir resgate. Não resgate de salvação, mas resgate da alegria da salvação. Nós não podemos conviver com tristeza sendo salvos. Nós não podemos viver passivamente tristes, inconformados, sendo salvos. Porque então nós temos que entender melhor o Salmo 51. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Amém? Porque eu vejo nesse salmo que o salvo, o cristão, deve procurar saber e provocar encontrar o seu tesouro no Senhor. Porque jamais quando encontramos um tesouro, nós vamos ficar tristes. Jamais na presença do Senhor nós devemos ficar contristados. Por isso que Neemias, Esdras e os sacerdotes disseram ao povo: vamos ficar alegres, porque hoje é dia do Senhor. Amém? Então nós vamos entender porque a alegria do Senhor é a nossa força e que reflete na nossa unidade. Portanto, não vos entristeceis, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Quando, irmãos, acontece isso? Quando se alimenta da palavra de Deus. Observe que o povo juntado à porta leste de Jerusalém, eles estavam como uma pessoa só, e eles estavam se alimentando da palavra de Deus. A princípio trouxe tristeza, do peso do pecado deles. Então você pode ver que o pecado, quando ouviram a palavra, reconheceram o pecado, e o pecado lhe trouxe choro. Ajoelharam e choraram, quando revela publicamente a renovação. Foi que os sacerdotes fizeram com eles. Amém? O povo voltou para casa contente. Depois de uma manhã de esforço e perseverança, depois de ter chorado por ter entendido as Escrituras, o povo voltou alegre porque entendeu, e ninguém poderia tomar o que estava no seu coração, a verdade de Deus, a força da vitória. Olha, irmãos, como mudou o estado deles, de reconhecer pecados e ficar triste, e depois entender da presença do Senhor e voltar para casa alegre.
Se você veio hoje aqui triste, entendeu o peso da palavra do Senhor, você tem todo o direito de voltar alegre no Senhor, porque o Senhor é a salvação, o Senhor nos dá alegria. E veja como Paulo diz em Filipenses, leia de novo: portanto, meus amados e queridos irmãos, minha alegria e coroa, estais firmes no Senhor, amados. Irmãos, estar firme no Senhor traz alegria tanto ao apóstolo, ao Senhor e aos próprios irmãos e à própria igreja. Então Paulo fala em 4:4 de Filipenses: regozijai-vos sempre no Senhor. E digo outra vez, regozijai-vos no Senhor. Seja a vossa equidade notória a todos os homens, perto está o Senhor. Irmãos, nossa alegria no Senhor deve ser notória a todos os homens. Não dá, meu irmão, minha irmã, se você leva a semana toda reclamando. Não é bom, não agrada o Senhor, não lhe dá alegria da salvação e nem faz notório como um crente, como um cristão, como um salvo. Já pensou, meu irmão? Você começa segunda-feira reclamando do governo, reclamando das tarifas, reclamando do sol quente, depois reclama da chuva, depois reclama das notícias, depois reclama dos filhos, depois reclama da esposa, depois reclama do pastor, depois reclama da igreja. Irmãos, qual é a salvação? Irmãos, regozijai-vos sempre no Senhor, digo outra vez, regozijai-vos. Seja a vossa equidade notória a todos os homens, perto está o Senhor. Você pode dizer assim, você que vai ouvir a pregação, você que vai ouvir depois a gravação, você pode dizer: mas você não sabe o que eu estou passando. Você não sabe das dificuldades na vida que eu tenho, você nem sonha com o que eu estou passando. Irmãos, Davi tinha um problema tão grande quanto o qual nós podemos imaginar. Ele tinha pesos horríveis na sua vida. Quando Natã chegou e disse: você é aquele que, na questão das ovelhas, lembra? Das 99 ovelhas, daquele que tinha uma. Eu falei: é você, Davi. Aquilo foi um peso grande para Davi. Mas quando ele entendeu o perdão do Senhor a ele, irmãos, imediatamente veio com perdão a alegria de estar em comunhão com o Senhor. Sabe o que falta muitas vezes para nós? Comunhão com o Senhor. A comunhão com o Senhor dá resgate de perdão. A comunhão com o Senhor nos retorna alegria. A comunhão com o Senhor faz olhar para os irmãos e amar os irmãos. Irmãos, é impossível não estar contente nesse ambiente consagrado ao Senhor. É impossível. Jamais nós vamos precisar de pagar para ter alegria. Jamais nós vamos ter que pagar para profissionais para nos dar paz de espírito. Irmãos, isso é coisa do mundo, não é coisa dos filhos de Deus. O nosso Senhor Salvador é o médico dos médicos. Ele é o nosso grande psiquiatra. Ele é o nosso grande consolador. Ele é o nosso grande instrutor da alegria e da paz, e do conforto e do regozijo. Amém? O Senhor está perto. Você está com Ele? Eu vou te fazer uma outra pergunta. Você sente ventilar o cheiro do Senhor? Ou você se identifica com Ele? Se você só tem ventilação de cheiro do Senhor, você vai precisar da alegria do mundo. Agora, quando você se identifica com Ele, você vai ter a alegria de estar com Ele. Amém? Se você tem alegria de contentamento pela graça de Deus, ou se você tem procurado os reclames do mundo para ter gozos, gotas de risos, gotinhas de alegrias pontuais, num coração triste. As pessoas, irmãos, riem com o coração estraçalhado. As pessoas riem da desgraça do próximo. Isso é parfoíce, chocarrice. As pessoas riem com as pegadinhas, com o infortúnio do outro, com o escárnio do outro. Mas nós, irmãos,
no Senhor. Não precisamos disso, porque a nossa alegria está no Senhor. Como povo de Deus, portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. A nossa força de viver, irmãos, está atrelada ao poder do Senhor que nos dá o contentamento. E quando nós temos contentamento, nós estamos contentes. E quando nós estamos contentes, nós estamos alegres no Senhor, como diz o apóstolo Paulo. Uma boa noite a todos, que Deus nos abençoe. Deus enviou Jesus, seu Filho, e seu amor, perdão nos dá. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque vivo está, o amanhã não temerei. Porque vivo está, não temerei. Pois eu bem sei que é dele o meu futuro. A vida vale a pena, Cristo vivo está. Passar o rio, vencer a morte sem temor, morrer pra mim será vitória. Verei a glória de Jesus, meu Salvador, porque vivo está. Porque